Olá, olá pessoal, olha eu aqui de novo, voltei. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito de uma nova série de vídeos que eu estou pensando em fazer. Eu pretendo gravar aulas a respeito de temas relacionados à disciplina de arte propriamente dita, relacionados ao ensino fundamental, ensino médio. Pretendo trazer algumas práticas e, quem sabe, algumas oficinas a respeito de arte. E na aula de hoje eu pretendo começar falando sobre arte rupestre. Começar lá do início mesmo e tentar fazer uma pegada aí mais cronológica. Eu pretendo dar continuidade de uma forma mais organizadinha, falando aí de acontecimentos que vão vindo em seguida. Então bora agir, né? Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje, arte rupestre. Pessoal, uma coisa muito importante quando a gente vai falar sobre arte rupestre, é a gente fazer um exercício de reflexão antes de mostrar a arte propriamente dita, falar do que é, definir. Certo? A gente tem que pensar antes de falar com os alunos para que eles reflitam sobre quem fez essa obra, quem construiu, quem produziu esse material ao longo do tempo. Então, a gente tem que refletir a respeito do ser humano, que foi o produtor dessa imagem, e a época que ele vivia. A gente está falando aí de um período ali do Paleolítico Superior, é um período ali entre 60 mil e 12 mil anos, mais ou menos. Vou conferir aí, depois eu boto. Então, a gente tem que levar o aluno a refletir um pouquinho a respeito disso. Será que ele consegue imaginar essa situação? Né? Como é que vivia aquele homem? Onde é que ele morava? O que é que ele fazia no dia a dia? Como é que ele vivia em grupo? Ele tinha algum tipo de crença? Como é que era a relação dele com a natureza, por exemplo? Então, né, a gente tem aí no Paleolítico, a gente vai ter grupos humanos que viviam da caça, principalmente, né? Eram caçadores-coletores. E eles também viviam muito na natureza. E como eles viviam muito na natureza, eles observavam muito a natureza, os animais, o que eles faziam. Então, a partir disso, eles começaram a registrar. Então, vale muito a pena a gente tentar imaginar o que essas pessoas pensavam, como é que elas se comunicavam, qual era a relação delas com a natureza, os animais, será que tinha algum tipo de respeito, qual eram as motivações por trás dessa essa tentativa de representar aquilo que eles estavam vendo. Porque se a gente parar para pensar, para alguém entrar numa caverna, entrar num buraco sem fundo, todo escuro, né? Levando um potinho de tinta só para desenhar, não foi. Né? Então, a gente tem aí os locais onde a gente tem os registros de pintura rupestre, onde mostra que eram locais de difícil acesso. Então, essas pessoas faziam esse tipo de produção, mas não era por acaso. Não é porque ele estava com vontade de desenhar, porque se tivesse, ele desenhava em qualquer canto. Mas eles iam, em alguns momentos, para locais específicos, né? Dentro de cavernas, grutas, paredões e tudo mais. E claro, né, atualmente a gente tem algumas hipóteses a respeito de qual eram as motivações, por que eles faziam isso. Diversos especialistas já trouxeram para a gente essa claridade. O que é arte rupestre, pessoal? O que é arte rupestre? Quando a gente fala de arte rupestre, lembrando, a gente está falando da arte mais antiga de todas. Né? A gente está falando dos primórdios da expressão humana. Foi quando o ser humano começou a representar as coisas que ele via. A arte rupestre, pessoal, ela nada mais é do que representações feitas em superfície rochosa. Né? São paredes de caverna, abrigos rochosos, superfícies de rocha, e que eram produzidas por pessoas que viveram na pré-história, ou seja, nesse período que eu falei, do Paleolítico, Neolítico. Essas artes rupestres elas se dividiam em algumas categorias. Né? A gente tinha pinturas rupestres, a gente tinha as gravuras e também tinha esculturas. Então, para esses povos, essa produção ela funcionava mais como um registro visual das coisas que ele via no dia a dia, das crenças, das práticas sociais, e eram povos que ainda não utilizavam da escrita. Então, eles se utilizavam dessa forma de expressão, né, das pinturas, gravuras, para se comunicar, provavelmente. Para fazer esse tipo de material, esse tipo de figura, né, de pinturas, desenhos, eles se utilizavam de alguns materiais, materiais naturais que eles mesmos produziam ou retiravam da natureza, como no caso da argila. Para quem não sabe, né, a argila ela tem diversas cores, a gente consegue achar argilas com diversas tonalidades. Era muito utilizado também carvão, alguns outros minerais que a gente consegue achar também na terra, os chamados óxidos, não sei o que, tudo mais. A gente tem também é, alguns registros de que foram utilizados sangue para fazer essa mistura e gordura animal. Então, ou seja, eu não sei se vocês já viram como é que é feita a tinta, mas a tinta normalmente a gente vai macerando lá o material, normalmente lá o carvão, por exemplo, a gente macera ele, forma um pozinho e a gente joga um óleo que a gente chama de aglutinante, né, para formar aquele material viscoso e a gente conseguir utilizar. Beleza, a gente sabe como é que eles fizeram, né, o material, produziam com esses materiais. Agora, como é que eles aplicavam, né, gente? Como é que esses seres humanos faziam esses desenhos? Muitas vezes, né, não é parte dos casos, ele desenhava com os próprios dedos. Mas a gente sabe que esse pessoal já estava bem
avançado, né, cognitivamente falando. Produziam também alguns tipos de pincéis rudimentares. E um dos mais curiosos modos era utilizando ossos, como se fossem canudos. A gente tem algumas pinturas rupestres chamadas, né, de mãos em negativo. Como é que acontecia? Eles pegavam esses ossos, né, de animais, e esses ossos eles ficam ocos por dentro. Eles pegavam um pigmento, colocavam a mão lá na superfície, e ia cuspindo pigmento ao redor da mão. Então a gente ia ter depois, né, quando tirasse a mão em negativo. A gente chama dessa gravura de mãos em negativo. Então era muito interessante a forma que eles faziam. A gente tem também pinturas rupestres feitas, né, com entalhe, onde eles faziam entalhe na rocha, depois colocavam pigmento, ou até mesmo só o entalhe. E a gente tem também as esculturas. As esculturas eles iam recortando o material, cavando também, do mesmo modo, se utilizando aí pedras e outros tipos de ferramentas mais rudimentares que eles produziam. Como eu disse antes, né, era um povo muito ligado à natureza, sobreviviam da caça, eram nômades, caça e pesca, né? Então, eles estavam muito tempo lá na natureza. Então, isso fazia com que eles representassem aquilo que eles viam. Então, eram povos que representavam o que eles viam no seu dia a dia. Então, eles representavam muitos animais, né? Animais selvagens, bisões. A gente tem diversas pinturas com bisões, mamutes, cavalos, leões, cervos, né? E eram animais que estavam ligados à sobrevivência, né? Eles caçavam esses animais para se alimentar deles. A gente tem também outras cenas mais relacionadas ao cotidiano, como rituais, caça, né? A própria atividade da caça, onde a gente tem diversas imagenzinhas de pintura rupestre de homens com flechas e arcos. A gente tem algumas pinturas rupestres mais específicas, onde a gente tem representação de danças, de rituais cerimoniais, né, de crenças e tudo mais. E também a gente vai ter algumas figuras meio abstratas, né, geométricas, que normalmente a gente associa com questões de simbologia de crença, rituais, símbolos religiosos. Então a gente já vai ter aí nesses grupos uma atividade social muito forte, né? Esse agrupamento de pessoas, uma questão cultural também, e a gente vai ter essa questão de crença muito forte relacionada à vida e à sua produção. E qual era a função disso? Para que eles faziam? Então, a gente vai ter aí, a principal delas é a comunicação, registro de informação, como o hábito de caça, as danças, marcação de ambientes favoráveis para fazer tal atividade. Alguns especialistas apontam que também as pinturas eram uma forma de usar para questões educacionais, né? Você representava aquilo que você fazia e assim as próximas gerações iriam entender, né, a respeito da caça, quais eram os animais, quais eram os territórios mais propícios para fazer aquilo. Então, era uma forma também educativa em relação à questão dos grupos, né? E a principal delas, que a gente mais associa, que é uma questão mais ritualística, voltada a um aspecto mais de crença espiritual, sendo utilizadas para atrair boas coisas, atrair um sucesso para a caça e a proteção para que na hora de fazer aquela atividade dê tudo certo. Então, a gente faz isso até hoje, né? Todo quem nunca saiu puxando as folhinhas lá de um galho e mal me quer, bem me quer, mal me quer, se der bem me quer, vai dar certo. Enfim. Mas uma das evidências mais robustas em relação a isso é a questão da marcação de um território, marcando esse território como importante para alguma atividade ou um lugar sagrado, onde você faz os seus ritos e aquele local ali específico, ele é muito bom e vai ajudar, vai dar certo. Existem diversas pinturas rupestres que a gente acha também, tudo sobreposto. E isso indica justamente isso, né? Que aquele local ele era tido como um local sagrado. Então, diversas gerações, né, desses povos foram fazendo essas pinturas, uma sobrepondo a outra em diversos momentos, né? Por quê? Porque não tinha falta de local, né? A gente tinha aí enormes rochedos, então não era falta de espaço. Mas como uma geração passada já tinha feito algum tipo de gravação ali, então os próximos eles viam aqui e eles diziam, ó, se fizeram aqui nesse local, então esse local aqui ele é importante, é um local sagrado, é aqui que deu certo, então bora fazer aqui também. Então eles acabam sobrepondo e é aí que a gente acha, né, nos registros das pinturas rupestres, uns locais onde a gente tem datações diferentes de pinturas que estão bem próximas uma da outra. Agora eu vou citar para vocês alguns sítios arqueológicos mais importantes do mundo, onde a gente vai ter diversas pinturas rupestres e que são bem famosos e aparecem muito nos livros didáticos. Então a gente vai ter, pessoal, as pinturas rupestres presentes em todos os locais do mundo. Todos os continentes vão ter registro de arte rupestre. Alguns dos principais locais são a Caverna de Chavot, lá na França, que é considerada uma das mais antigas, com cerca de 32 mil anos aí de pinturas, né, algumas datações. E ela é muito famosa pelas pinturas aí de rinocerontes, de leões. Outra caverna muito importante é a Caverna de Lascaux, também é lá na França,
Tem algumas pinturas lá que são registradas, datadas de 17 mil anos atrás, com animais bem mais detalhados, e a gente consegue ver com mais minúcia, né? Tem desenhos lá que a gente fica até impressionado, porque a gente fica, tem gente que hoje não faria, por exemplo. A gente tem também a caverna de Altamira, né, com registros aí que datam de cerca de 40 e 30 mil anos atrás. E a gente tem os famosos bisões, né, que foram representados lá. E essa caverna em especial é muito importante porque ela foi considerada patrimônio mundial, né? Então é bem interessante vocês verem aí. Outro exemplo muito bom do que eu falei até anteriormente, que é a Caverna das Mãos, pessoal, aqui na Argentina, aqui na América do Sul. Ela é muito famosa por conta dos registros que foram encontrados lá das mãozinhas, né, na parede. Então, são datados lá de cerca de 10 mil a 13 mil anos atrás. E claro, né, pessoal, aqui no Brasil também. A gente tem diversas pinturas rupestres registradas aqui no nosso país, em diversos locais, diversos estados. Aqui no Brasil, a pintura rupestre ela está muito ligada, né, aos primeiros grupos humanos que migraram para cá. Vieram da Ásia para as Américas, pelo famoso Estreito de Bering, né? O principal parque que a gente tem aqui no Brasil é o Parque Nacional Serra da Capivara, onde a gente vai encontrar uma porrada de sítios arqueológicos, cheio de gravuras, cheio de pinturas. A gente tem aí no Parque Nacional Serra da Capivara tem mais de 1.000 registros arqueológicos, né? Ou seja, mais de 1.000 pinturas rupestres, né, que diga. Então, existem também uma datação aí que corre de 12 mil anos atrás, né? E mais recentemente tiveram algumas evidências que mostram que tem registro de 50 mil anos atrás. Algumas pesquisas lideradas pela famosa arqueóloga Niede Guidon, que colocou aí em xeque algumas das datações em relação à vinda do ser humano nas Américas. Graças à iniciativa dela, pessoal, o parque, né, ele foi fundado em 1979 e a partir das escavações que foram lideradas por ela, tiveram achados absurdos, achados diversos artefatos, muitas pinturas rupestres. A gente tem aí pontas de lança feitas lá de quartzo, por exemplo, e também a gente tem diversas ossadas que foram encontradas, ossadas humanas e de animais da megafauna, né? A gente vai ter aí até ossadas de preguiças gigantes, por exemplo, lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. Dentre estes materiais citados, né, pessoal, tem aí o crânio da Zuzu, né, que é o segundo fóssil mais antigo das Américas, com cerca de 10 mil anos, mais ou menos. A gente tem diversas pontas, como eu disse antes, pontas de pedra lascada, né, que eles faziam as pontinhas com alguns minerais. A gente tem objetos de cerâmicas também, que mostram lá que a gente já tinha uma sociedade ali que conseguia criar, produzir diversos tipos de objetos. E também, nesse parque, estão abrigados dois museus, né, que é o Museu do Homem Americano, muito importante, eu vou colocar o link aqui para vocês, quem quiser acessar, ver mais de perto, e o Museu da Natureza, que é outro museu também fantástico, aí, cheio de materiais que vocês vão poder dar uma analisada se quiserem, no link que eu vou deixar na descrição. Outro link que eu vou deixar para vocês verem depois é uma vista do Parque Nacional Serra da Capivara, para vocês verem a imensidão que esse parque tem, né? E a gente fica abismado imaginando como é que era aquele local no passado e essas pessoas como chegaram lá e fazendo essas artes lá no meio da caatinga. Então vou deixar aí o link para vocês darem uma olhada. Então, a aula foi isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando responder. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula.